Meu nome é Rosana, Rosana de Souza, sou uma mulher negra de 52 anos. Sou mãe de um menino negro, Pedro Henrique, e quando eu trago a marca da mulher negra, é porque essa marca, ela é minha história, né? Nasceu comigo e desde muito cedo as pessoas se encarregaram de me mostrar que eu era uma criança negra. Então, o que é ser uma criança negra numa sociedade racista, né? A escola, que inserida nesse contexto da sociedade, ela não é menos cruel. Eu diria até que ela é até mais cruel, porque não existem olhos atentos, ou pelo menos não existiam tantos olhos atentos a tudo que uma criança negra passa. E eu passei por muitas situações de racismo, de violência, e que fizeram da minha vida, marcaram de fato a minha vida. Daí, para conseguir me virar naquele momento, faltaram muitos instrumentos, né? Eu me lembro, hoje dou risada disso, que os instrumentos que a minha mãe me dava naquele momento eram instrumentos tão duros quanto aqueles que eu recebia. Alguns deles eu acabei por incorporar. Eu fui uma criança muito violenta. Violenta em resposta à violência que eu recebia. E os adultos daquele momento, os professores, eles não se davam conta de entender e de fazer uma intervenção direta no sentido de me empoderar, para que eu pudesse compartilhar da infância com as outras crianças. Isso foi uma infância, isso marcou muito a minha infância, né? Eu sou filha mais velha, na verdade, mais velha só que a minha irmã caçula. Ela tem o hábito de dizer que eu sou muito mais velha que ela. 4 anos mais velha que a minha irmã. E eu já desde muito pequena, com 7, 8 anos, eu já cuidava da minha irmã, porque minha mãe precisava trabalhar, né? Minha mãe cuidou de nós sozinha, o nosso pai nos abandonou, na verdade nunca nos assumiu. E a minha mãe se viu como empregada doméstica para criar as 2 filhas. As 2 filhas que ela pôde ficar, porque 2 dos meus irmãos ela precisou deixar os cuidados de outras pessoas por conta da situação financeira, que era uma situação muito difícil. E assim eu fui crescendo, cuidando da minha irmã e convivendo com a minha mãe numa relação um tanto quanto contraditória, de amor e ódio, porque a situação financeira que nós vivíamos trazia para minha mãe muito sofrimento, e ela era uma pessoa violenta. Ela acabava por me bater muito por conta da situação. Hoje eu entendo, hoje não, já entendi alguns anos atrás, que foi tudo o que ela passou e que a deixou, né, viver numa situação tão difícil. Hoje, felizmente, isso já não acontece mais, somos boas companheiras, mas trouxe marcas muito grandes. Cuidar, ser uma criança e cuidar de outra é muito difícil, porque uma criança quer brincar, né? E muitas vezes eu pegava na mão da minha irmã, 4 anos mais nova, então ela só tinha 4 anos de idade, e eu pegava pela mão dela e ia passear pelo bairro, passear pela rua, e muitas coisas a gente ia para terrenos baldios, ia brincar em riacho, tinha um pequeno riozinho, uma nascente que tinha muito perto, e eu adorava ir lá para pegar girinos, para brincar, e carregava a minha irmã pequena. E aí passavam-se os horários de almoço e passavam-se horários de muitas coisas. E dar conta desses cuidados que uma criança precisa, eu tive que ir aprendendo no dia a dia, por cobrança, né, da minha mãe. E era muito ruim, né, era muito ruim. Mas ali mesmo eu fui aprendendo a cuidar, aprendi.
A minha irmã, para vocês terem uma ideia, entrou na escola sabendo ler e escrever, eu acabei ensinando. Acabei ensinando a minha irmã. E esses eram os momentos, que eram os momentos mágicos, quando eu podia estar só com ela brincando, porque os outros eram muito mais duros. Eu preferia muito não ir à escola e ficar naquele espaço do que ter que ir para a escola, porque a escola era um espaço muito hostil, hostil, porque os meninos eram violentos, as meninas também. Eu era chamada de macaca, de cabelo de bombril, de feia. Nas festas juninas não tinha menino que queria dançar comigo, só uma festa tem um menino que dançou comigo, até hoje eu lembro o nome dele, John Sebastian. E as festas de garagem também não era convidada para ir. Nós morávamos num terreno cedido, num bairro de classe média, que era de classe média aqui da Zona Sul, e depois de uns anos o dono do terreno pediu que o meu avô devolvesse o terreno. E aí nós tivemos que mudar. E eu fui conhecer uma outra realidade, porque eu fui para um outro bairro chamado Guarapiranga, aqui muito perto de Paraisópolis, e um bairro que estava começando. Então nós não tínhamos água encanada, não tinha luz, não tinha energia elétrica. Então a situação ali era uma situação mais difícil ainda do que aquela que eu vivia. Porque no terreno cedido a gente vivia num quarto, aquelas coisas todas, mas todo o resto estava muito ali à mão. E nesse bairro que estava iniciando não tinha nada à mão. Inclusive a escola, eu continuei na mesma escola, tinha que pegar dois ônibus para voltar para a escola, enfim. Então foi um momento um tanto quanto conturbado. Mas nesse bairro do Guarapiranga se configura toda a minha história de adolescência. Foi ali que eu cresci, foi ali que eu fiz ensino médio, que na escola eu abandonei por algumas vezes, estudei à noite, mas também eu não me dava com aquilo, a escola não me representava. Eu nunca tive espaço, o espaço da escola, para que eu pudesse me empoderar, para que pudesse fazer parte de fato da minha vida. E para lá era bom para encontrar os amigos para ficar no portão da escola. Então eu fiquei muito no portão da escola e acabei por abandonar. Saí da escola, fiquei alguns anos, eu não tenho certeza de quanto, mas eu devo ter ficado fora da escola uns 4 anos, por aí. Mas eu ia todas as noites para a escola, para o portão. E foi lá que eu conheci o pai do meu filho, no portão da escola, que eu conheci o pai do meu filho. E saía sempre nos fins de semana com os meus amigos, mas já existia naquele momento uma situação, além do racismo, que era o fato de ser mulher. A mulher não podia isso, a mulher não podia aquilo. Mesmo entre nós, os jovens, existia essa distinção. Então, duas grandes marcas, a racial e a de gênero, a mulher não pode. Mas eu sempre fui uma pessoa dos desafios, dos desafios. Então, de alguma forma, eu podia muita coisa, porque eu marcava a minha presença nos lugares que eu queria ir e falava aquilo que eu queria dizer. Então, isso sempre foi muito forte. Eu tenho em mim que durante muito tempo a maneira como eu me colocava era um tanto quanto agressiva, sabe? Aquela agressividade lá da infância eu carreguei por longos anos na minha juventude. E isso foi tomando uma outra forma quando eu conheci um grupo muito especial. Era um grupo que era dissidência de um determinado partido, e que não queria ficar na legalidade. E fundou-se um cineclube. E nesse cineclube nós estudávamos filosofia. E aí eu fui conhecer Marx, fui conhecer Engels, fui conhecer o que era revolução, o que era dialética, o que era o comunismo, o que era o socialismo. E aquilo me encheu a vida, sabe? Eu fui entender por que que tinha uma maioria e que era mantida à margem de. Eu fui entender o que era o capitalismo.
E aí eu comecei a dar forma para a minha luta. E aí para portas de fábrica e esse cineclube, e fui tendo cursos e comecei a dar cursos e comecei a aprender coisas e voltei a estudar, né? E como boa jovem, eu achava, talvez eu ainda ache, que a educação pode muita coisa, né? Naquele momento eu achava que a educação podia revolucionar. Eu não sei se eu posso dizer naquele momento, porque eu ainda penso que a educação pode muito. Quem sabe, quiçá um dia a revolução. Mas isso me levou para o magistério. E aí, fazendo o magistério, eu pude participar de grêmio, fui fazer formação, fazia parte de grêmio, fazia parte do teatro. E ali eu já não estudava mais na porta da escola, eu já estudava dentro da escola. E já comecei a dar forma para aquilo que eu acreditava. Então, ser professora me deu assim uma força tão grande de que eu podia, né? Eu podia fazer diferente. Eu poderia empoderar as meninas, eu poderia empoderar os meninos negros. Eu poderia ensinar para eles aquilo que eu demorei tanto tempo para entender, que a violência, o que eu tinha de violência, era a resposta a tudo aquilo que eu estava sofrendo, a tudo que eu vivia. E foi como professora que os meus projetos começaram, né, e perduram até hoje. Eu tive essa infelicidade, eu sou uma pessoa de muita felicidade, de encontrar pessoas pelo caminho que acreditaram em mim e vieram ao meu lado e outras tantas que me deram a mão. E isso foi poderoso na minha vida, né? Foi muito poderoso. Eu me recordei agora que uma das primeiras escolas que eu fui dar aula, a diretora, quando me encontrou, disse: "Oh, Rosana, não acredito que você está aqui. Você vai passar agora por tudo aquilo que você me fez passar." E aquilo foi um choque tão grande, porque eu queria ter dito para ela que ela me fez passar por tanta coisa. Mas naquele momento eu fiquei pensando sobre aquilo. Nunca mais vou poder falar para ela, infelizmente ela faleceu, mas esse lugar que o professor ocupa, de vítima do aluno, é um lugar que, como professora, como coordenadora, como assistente de direção, como diretora, eu jamais concordo. Porque nós, educadores, nós não podemos ficar nesse espaço da vítima, né? Esse não é o nosso lugar, né? O nosso lugar é ao lado do nosso aluno, para procurar entender o que é que ele está passando. Eu trabalhei numa escola chamada Fagundes Varela, faço questão de dizer o nome dessa escola, da prefeitura e aqui da Zona Sul, e eu tinha um aluno chamado Christian, um menino negro, era um terceiro ano. E eu tinha um outro aluno, que esse eu não vou citar o nome por questões óbvias, ele discriminava o Christian todo santo dia. Todo santo dia. Ele fazia coisas horríveis. E eu, como professora, com os projetos, conversando, e fazia conversas individuais, e fazia conversas com a turma, e trouxe literatura, e trouxe projetos, mas eu não dava conta de aquela relação, né, fosse uma relação de respeito, né, de que o menino que discriminava o Christian parasse com aquilo. E aí eu conversei com o diretor da época e pedi para fazer uma reunião com os pais, porque a situação, infelizmente, tinha fugido do meu controle e eu precisava que os pais viessem junto comigo naquela situação. E assim foi. Conversei com os pais, na hora da reunião eu não contei quem era o aluno que estava fazendo a discriminação, mas disse que ia falar individualmente. E a mãe do menino que estava discriminando ficou por último na reunião. E me disse: "É meu filho, né, Rosana?" Eu disse: "É seu filho." E aí nós fizemos uma longa conversa, né, para fazer um outro percurso com esse aluno. E foi assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque a mãe reconheceu. Ela já sabia que o filho fazia daquela maneira, mas ela não tinha se dado conta de quão nocivo era aquela situação. E ela pôde perceber naquele momento. E a mãe do Christian ficou muito feliz porque ela pôde, junto comigo, nós duas pudemos empoderar o menino.
Eu tenho muita vontade de encontrar o Christian, né? Mas foi uma ação de sucesso e que eu guardo até hoje. Recentemente, mexendo nos meus guardados, acho que todo mundo tem aquelas pastas, né, dos cartões, aquelas coisas, e eu me dei com a foto dele, né, na foto dele e no verso de uma dedicatória. E fico pensando de quanto aquilo foi importante, de quantos Christians nós temos. Nós conversamos sobre como é que seria a conversa com os filhos no dia a dia, de que seria acompanhado com as crianças todos os dias, quais eram o que a gente tinha feito durante o dia, qual foi a situação de discriminação ou de preconceito que tinha acontecido, como é que nós fizemos, e no sentido de que os pais incentivassem os filhos a participarem daquela ação, para que todos fossem beneficiados. Porque, ao meu ver, e foi o que eu fiz, e foi o que eu fiz de tudo para passar para os pais, é que numa situação dessa não era só o Christian que ganhava, todos nós ganhamos. Porque o menino que discrimina é um menino que lá na frente ele não vai ser um skinhead. Ele vai aprender a conviver e ele vai aprender a ter respeito pelas pessoas. Então, a criança que é discriminada, ela precisa se empoderar, mas a criança que não é negra, naquele caso era uma criança branca, ela tem que entender que ela não pode, que ela tem que respeitar o outro, né? E as mães, naquele contexto, muito aprenderam, porque se a própria mãe do menino que discriminava sabia que ele fazia, mas não via o mal que era isso, eu penso que foi muito produtivo. Acho que foi um movimento importante para a escola e para mim, né, como professora. Agora, uma outra escola que eu trabalhei, a Terezinha Mota, eu já não tive uma história tão feliz, não. Tinha um aluno que ele gostava de pintar, de passar batom, passar maquiagem. Ele era um menino de ensino fundamental 2. Ele devia ter uns 12 anos, 13 anos, não mais que isso. E os professores se incomodavam muito com o batom do menino, com o fato dele querer ser afeminado, dele querer ficar com as meninas. E ele gostava de estrelar, né? Como tantos outros, eu também gostei sempre tanto de estrelar, mas os professores reclamavam muito e colocavam o menino para fora, e lá ia eu chamar o menino para conversar, chamar o professor para conversar, e levar o menino para volta para a sala de aula, e os professores queriam que aquele menino fosse tirado da escola. Então foi assim, um movimento assim, muito difícil mesmo, muito. Eu me lembro de uma vez que uma professora trouxe ele pelo braço, puxando o menino, porque ele tinha passado batom. E quando ele olhou para mim e disse, mas Rosana, qual o problema de eu passar batom? E eu disse para ele, eu não vejo problema, meu amor. Mas ela vê, a gente só precisa mostrar para ela que não tem problema. Agora, a nossa dificuldade é mostrar. A gente tem que tentar mostrar para ela. Eu vou conversar com ela novamente. Então, eu procurava estar ao lado dele e ao lado dos professores, porque eu precisava dos professores cada vez mais olhassem para esse aluno. Mas foi assim muito difícil. E eu devo dizer que os professores e as professoras que não queriam aquele aluno venceram naquele momento. Infelizmente, ele acabou saindo da escola. Isso foi assim muito doído, me dói até hoje, né? De ter perdido, sabe? De ter perdido. Porque perdi eu, mas perdemos muitos de nós ali, né? As professoras, o próprio menino, né? Eu me lembro uma vez que tinha um grupo de meninos que queria bater nele, né? E ele foi lá. Rosana, quero me bater. Eu, vem cá, o que aconteceu? E aí, depois, conversando com um dos meninos que era o que queria o PC do agressor,
me falou que esse menino estava indo na porta da casa dele e que queria namorar com ele, e que ia lá e que tocava campainha e que estava o tempo todo atrás dele. E aí eu conversei com esse aluno e disse para ele, olha, ele gosta de você, mas eu não gosto dele. Tá, então vamos conversar, né? Vamos dizer que você não quer namorar com ele. Mas é batendo que você vai resolver? Quando você não quer namorar com uma menina, você bate na menina? Não, então nós vamos conversar. Então, foi um percurso cheio de desafios, né? De desafios. E a gente não tem um manual para dizer, faça isso e faça aquilo. É na situação. É na situação que a gente precisa tomar uma atitude. E aí, pensar nessa atitude, que eu penso que é algo que pode ser enriquecedor. A gente vai pensar numa atitude, pensando em quem e pensando no quê. É a favor da diversidade? É a favor do aluno? É a favor da juventude? É a favor do crescimento? Ou é a favor da expulsão e da morte? É preciso tomar uma decisão e bancá-la. Pedro Henrique é fruto de um grande amor, né? Eu amei muito o pai do meu filho, mas exemplo de muitas outras mulheres, eu também fui abandonada, né? E para educar o meu filho sozinha, a exemplo da minha mãe. E meu filho, durante a minha gestação, eu tive muitos problemas. Meu filho nasceu com problemas de saúde, e esses problemas de saúde também acabaram virando problemas emocionais. Pedro trata um transtorno de ansiedade, e que agora, felizmente, ele está muito bem, mas foi um grande desafio para nós dois, né? Então, esse empoderamento que eu sempre procurei com os meus alunos, isso também eu consegui com o Pedro. Então, Pedro é um menino. Para a mãe, sempre é um menino. Ele tem 21 anos. O Pedro, ele sabe que ele é um menino, que ele é um jovem negro, né? Ele sabe de quais são as dificuldades disso. A gente tem muito medo desse extermínio da população negra periférica. Nós temos muito medo. Ele tem e eu também tenho. Todos os dias a gente abre o noticiário e tem mais um jovem negro estendido no chão. Mais um corpo, Chico diria, né? Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem logo cedo, que me deixou extremamente triste de saber que 5 jovens foram encontrados e foram assassinados. E aí a história se repete, né? Então, ser mãe de um menino negro, ser mãe de um negro, é todo dia um medo. É todo dia um medo. Ele sai, ele vai voltar. Qual é a revista que a Polícia Militar faz lá na rua? Qual é a abordagem que a Guarda Metropolitana faz? Né? Quantos outros de nós vão precisar morrer para que todos se unam em prol da paz? Né? Meu filho tem direito à vida. Assim como o filho, como os filhos dessas mães que perderam hoje. Eu me recordo que uma vez eu era coordenadora pedagógica, e um supervisor veio nos visitar. E ele estava conversando comigo e um aluno chegou na minha porta. Aí eu disse assim para o supervisor, você me dá licença um minutinho, deixa eu atender esse aluno, ver o que ele precisa. E chamei o aluno, pois não. E atendi o aluno. Depois de um tempo, eu acho que uns 2, 3 meses, eu não tenho certeza, eu recebi uma ligação desse supervisor me convidando para trabalhar na Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo. E aí eu me surpreendi. Ele falou, para mim, uma pessoa que deixa de atender um adulto para atender uma criança é uma pessoa que tem muito valor. E eu assim, achei aquilo assim, tão poderoso. Luiz Soares foi supervisor e infelizmente nos deixou ano passado.
é assim, uma pessoa que acreditou no meu trabalho por me ver atender um aluno. E nessa diretoria regional, naquele momento, eu trabalhei como formadora de professores. Muito bacana, aprendi muita coisa. Mas era na área da alfabetização. Não demorou muito para eu pedir para a chefia para montar um curso em educação étnico-racial. E assim fiz. Então, todos os espaços que eu ia, eu trazia a questão racial para ser discutida, né? De olhar para a menina negra, de olhar como que eram esses espaços, como esses espaços estavam organizados. E a questão racial nunca me abandonou. Eu nunca deixei de trabalhar essa questão em todos os espaços que eu estava. E foi assim, em Secretaria Municipal de Educação, em outras diretorias da cidade. Eu sempre procurei fazer essa discussão com os professores, porque eu penso que um professor que consegue compreender o seu aluno, a sua aluna, ele consegue trabalhar, né? Ele deixa de tirar da sala de aula, ele deixa de expulsar. Eu continuei a fazer trabalhos de formações em vários espaços e eu saía de um espaço, felizmente vinha logo um outro convite e eu acabei sendo convidada para trabalhar aqui no CEL Paraisópolis. Eu vim para cá como coordenadora do Núcleo de Ação Educacional. Durante o período que eu trabalhei, eu costumava dizer para a minha gestora, Eliana Francisca, de que foi um presente, porque o CEL, ele traz múltiplas possibilidades de trabalho, né? Você pode trabalhar com a cultura, com a educação, você pode trabalhar com a comunidade, você pode trabalhar com o professor, você pode trabalhar com o aluno. Nós temos muitas dificuldades, mas também temos muitas possibilidades. E para as possibilidades é que eu penso que a gente vai pegando na mão de um, pegando na mão de outro, para enfrentar os desafios, né? O CEL Paraisópolis está inserido numa comunidade ímpar. Aqui nós somos a segunda comunidade da cidade de São Paulo. Paraisópolis está estimada agora em 100 mil habitantes. Pasme, 100 mil habitantes ao nosso redor. Recentemente tivemos aqui um incêndio e as pessoas vítimas desse incêndio ficaram aqui, ocuparam aqui o beck do CEL. E aí tem uma história que eu penso que exemplifica estar nesse lugar, de que é a nossa gestora que conta, que uma mãe com uma criança de 2 anos e meio contou para a Eliana de que a criança começou a andar aqui durante a ocupação, porque no barraco onde eles viviam não tinha espaço para a criança andar. Então nós temos desde essa moradia até moradias, né, com outras estruturas, mas a nossa comunidade é essa, é uma luta muito grande aqui pela moradia, por saneamento básico, né? E é uma população que é muito atuante, sabe, muito atuante. E aqui dentro tem muitos projetos, né? É uma comunidade muito interessante, muito interessante. E, nesse contexto, a Unicel, que é a Universidade nos Céus, né? Que primeiro veio como Universidade Aberta do Brasil, em seguida com o governo do Haddad, veio essa perspectiva da Unicel e que para nós tem sido assim muito importante, porque é a universidade no território, né? Aqui como coordenadora da Unicel, e aí já em parceria agora com a gestão do CEL, nós temos um cursinho pré-vestibulinho para os alunos, porque foi identificado que aqui em frente nós temos uma ETEC, mas pouco dos nossos alunos aqui da comunidade ocupam essa ETEC. E aí nós montamos aqui um cursinho pré-vestibulinho para auxiliar esses meninos e meninas a ocuparem a ETEC daqui de Paraisópolis, né? Então, veja a perspectiva de trabalho que nós temos aqui. Então, nós temos aqui SEI, EMEI, EMF, cursinho, ETEC e universidade, né? Então, é uma expectativa de educação, para além,
né? É para além, e no território, porque a gente sabe como é difícil se deslocar de um lugar para outro, né? É preciso verba, enfim. Então a Unicel, ela traz para essa comunidade, para nós que trabalhamos aqui, um oásis. Isso aqui é um oásis. Nós tivemos aqui vários cursos de extensão e de aperfeiçoamento. E é evidente que eu sempre fiz a minha formação em serviço, né? Que foi a possibilidade que eu tive de formação. Logo depois da universidade, estar nos cursos e em serviço era muito importante. Então, como eu trabalhava com cursos de formação, eu também me formava durante esses cursos. E não diferente aqui na Unicel. Então, eu tive o privilégio de participar de algumas aulas de alguns cursos. Do GDE, eu participei de uma das aulas daqui, do Gênero e Diversidade na Escola, em que algumas pessoas, os cursistas, fizeram relatos de sua vida. E tinha uma pessoa que é transexual no grupo. E, nossa, ela trouxe assim uma história de vida que assim me deu uma lição muito grande, muito grande. E é claro que eu fiquei lembrando daquele aluno lá atrás, né, que infelizmente eu não consegui ajudar da maneira como eu gostaria. Pensando agora, penso até que estendi a mão, mas não consegui caminhar junto tanto quanto gostaria. E esses cursos, eles têm assim uma peculiaridade que, ao meu ver, é de uma grandeza, é de um poder, de que os professores podem pensar de fato sobre a sua prática. Porque o curso, ele ao mesmo tempo que traz o embasamento teórico, ele também te instrumentaliza para a prática. Então o professor pode levar tudo aquilo que ele discute, que ele aprende, lá para a sala de aula. E isso é que é importante. Porque é lá que a gente faz a diferença. Fazemos aqui, quando nós conseguimos fazer uma discussão com os educadores e educadoras. Mas quando os professores, professoras conseguem, de fato, fazer o trabalho com seus alunos, com as suas alunas, quando eles conseguem ter esse olhar, de fato, inclusivo, revolucionário, não é? É revolucionário. É por isso que nós estamos aqui, né? É por isso. E, além do curso de GDE, também tem o Políticas da Igualdade Racial na Escola. Semana passada foram apresentações do TCC, imagina, né? Maravilhoso também o relato dos educadores, dos seus projetos, de como é que eles fizeram o trabalho lá. Um outro curso que me recordo aqui, da Unicel, é o de Educação em Direitos Humanos, né? Os banners estão aqui, e ver o trabalho, os projetos que foram desenvolvidos com as crianças, com os jovens e com professores, é brilhante, é perfeito, é isso, né? Se a educação não fez a revolução vai ser feita com a educação. É isso, é a minha crença. A vida, né? A vida. Eu completei 52 anos agora em outubro, em 26 de outubro, e parece que toda vez que a gente faz aniversário, a gente meio que faz um balanço, né, da vida. Eu penso que eu sou uma sobrevivente. Eu me recordo que na adolescência muitos dos meus amigos foram assassinados. Assassinados por pessoas que hoje estão na mídia como políticos respeitáveis, eleitos. Continuam aí. E muitos dos meus amigos estão no cemitério São Luís. Eu sou uma sobrevivente. Eu penso que hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher forte. Não é? Meu filho tem 21 anos. Uma carreira sólida que eu tenho, passei por muitos espaços, eu adquiri respeito por onde passei. Hoje em dia, o meu trabalho é muito alegre porque eu já sei para onde eu quero ir.
Eu sei qual é o caminho que eu quero trilhar. É muito difícil quando você não sabe por onde é que eu vou. Hoje, eu sei como pegar na mão de um menino que quer usar batom. Eu também sei como pegar na mão de um menino negro e dizer, vamos juntos. Hoje eu me sinto empoderada. E esse empoderamento, ele não veio graciosamente. Ele foi conquistado. Foi conquistado com luta, com garra, com fé. Eu penso que eu seja, eu quero dizer que eu sou, eu creio que eu sou uma mulher forte. Uma mulher que fez história e que eu tenho muitas coisas ainda para fazer, muitos cursos para dar, muita gente para ajudar. Eu penso que tem muito o que fazer. E eu continuo acreditando que é esse trabalho do GDE, que é o trabalho de promoção da igualdade racial, que é a educação em direitos humanos. Eu penso que esse trabalho tem que ser feito, porque nós estamos vivendo um momento político muito difícil, muito difícil. É neoditadura, como disse Odete? É ditadura, é a volta da ditadura. As escolas terão que ser sem partidos, não vamos mais discutir política. No momento em que nós queremos a filosofia, desde as séries iniciais, nós temos muito para fazer. E é aqui que eu quero estar. Quando eu digo aqui, eu digo, é aqui na educação que eu quero estar, porque eu continuarei a fazer. Resistência sempre. É isso.